Não sei se tu já parou para pensar o seguinte: e se a maior mentira que te contaram sobre migrar não fosse sobre dinheiro? Não fosse sobre visto, não fosse sobre burocracia, e sim sobre idade? Porque tem uma coisa que eu escuto com uma frequência absurda de brasileiros que querem morar na Espanha. Uma coisa que trava muita gente, mesmo antes de dar o primeiro passo. E essa coisa é: já não dá mais tempo para mim. Essa frase, né, que fica ali martelando. Então fica aqui que eu tenho muito que falar sobre isso, e não é papo de motivação barata, não. É coisa de quem viveu. Meu nome é Domer Thiago, eu tô aqui nesse país há mais de 2 décadas, faz tempo pra caramba já, e quando eu olho para trás, eu vejo que a minha trajetória não foi aquela linha reta que a gente está acostumado a ver no Instagram dos outros, foi mais bem um zigue-zague, né? Teve um momento muito bom, teve um momento que eu questionei tudo, e teve até um capítulo em que eu voltei pro Brasil achando que a minha história aqui já tinha acabado. Já tinha terminado isso aqui, não pensava em voltar. E é sobre isso que eu quero falar antes de qualquer outra coisa aqui com vocês hoje. Porque pelo que eu vejo por aí, quase ninguém tem coragem de tocar nesse assunto frente a frente. Existe uma expectativa muito pesada em cima de quem emigra. Emigrar é quem sai, imigrar é quem entra. A gente sempre usa o termo imigrar para tudo, é só uma curiosidade. Existe uma pressão não dita de que você precisa dar certo, de que a escolha foi essa, foi acertada mesmo, foi isso. E que aqui fora tudo é melhor e ponto. A maioria engole e continua sofrendo em silêncio. E eu não engoli. Eu voltei. E sabe o que deu? Quando eu pisei o pé no Brasil, depois de anos vivendo aqui, foi como entrar num quarto que tu já conhece, decor salteado, mas alguém mudou tudo de lugar enquanto tu estava fora. Os amigos que eu queria rever tinham seguido suas próprias vidas, normal. Muitos já tinham filhos, uns mudados de cidade, outros tinham rotinas completamente diferentes. O bairro que eu tinha na cabeça não era mais aquele bairro. E eu, que fui embora sendo de lá, voltei sendo de lugar nenhum. Aí tu percebe uma coisa estranha. Tu virou um imigrante no teu próprio país de origem. Chegou com um jeitão diferente, com referências diferentes, com uma cabeça que já não processa as coisas do mesmo modo. E isso não é ruim, tá? Mas é desorientador. Essa é a palavra. E foi justamente aí, nessa desorientação, que ficou claro para mim onde a minha vida tinha raiz. E foi aí que eu voltei para a Espanha. Resumindo, dessa vez com a minha família, com tudo que isso significava em termos de responsabilidade, de planejamento, de coragem, e foi quando as coisas começaram a se encaixar de verdade, digamos. Hoje a gente tem nacionalidade, estabilidade, não é vida de luxo, é vida simples e tranquila, que fique muito claro. As crianças crescendo numa realidade que eu não teria conseguido dar com facilidade no Brasil. Então, sobre esse negócio de idade, vamos falar sério aqui, né? Não tem placa na fronteira espanhola barrando quem passou dos 35. Não tem sistema que rejeita o teu processo porque tu tem 42 ou 50 anos. O que tem são desafios. E esses desafios existem independente de quando você chega, de que idade. Dá igual a idade que tu chega aqui. Esses desafios sempre vão existir. O que eu noto é o seguinte: quem falha na imigração, na grandíssima maioria das vezes, não falha por causa da idade, tá? Falha por falta de informação real, geralmente. Falha por expectativa completamente fora da realidade ou por não ter se preparado antes de embarcar. Isso é o mais comum. E olha só que curioso, quem chega mais velho geralmente chega com mais recursos emocionais. Isso é fato. Porque aí a gente já passou por coisas difíceis antes, já sabe que resultado não aparece no dia seguinte, já tem mais clareza do que quer e o que não quer. E isso, na prática, é uma vantagem absurda, se for bem direcionado, lógico. Eu já vi gente jovem chegando aqui com toda a energia do mundo e desmoronando no primeiro obstáculo sério. Te juro. E já vi gente chegando aqui na casa dos 50 que construiu algo concreto. Por quê? Porque chegou com a cabeça no lugar, com um plano na mão, um mapa desenhado. A variável decisiva aqui nunca foi data de nascimento. E eu vou ser muito direto sobre uma parte que muita gente suaviza demais quando fala de imigração. É pesado, é mesmo. Geralmente tu larga um ambiente onde faz sentido para ti, onde tu já entende as regras não escritas, onde tu sabe como as coisas funcionam, onde tu tem uma rede de pessoas que te conhece, e aí tu vai para um lugar onde tu tem que começar tudo do zero, tudo de novo. Não é só o idioma, não é só o documento, é a identidade mesmo, sabe? Então tu chega sem história aqui, sem referência, né?
Tem dias que tu vai se sentir invisível, e isso acontece muito. E dói bastante. E quando tu vem com a família, isso tudo é multiplicado pela quantidade de pessoas que vem contigo. A tua cabeça já está ali fritando, tentando resolver a tua adaptação. E ao mesmo tempo, tu ainda está de olho nas crianças. Na verdade, é o nosso principal objetivo quando a gente vem com crianças, ou deveria ser, pelo menos. Tu está de olho no teu parceiro, na tua parceira, tentando garantir que todo mundo esteja bem. É matrícula escolar num sistema que funciona diferente do brasileiro. Ordem de documentos que parece não ter lógica, mas tem. E se tu errar essa ordem, esse passo a passo, volta tudo lá do começo. E para te pedir vaga aqui, para te pedir hora, é complicado. Dependendo da cidade, pode demorar aí meses até conseguir um horário. Falando em horário. Enfim, eu vivi tudo isso. Minha esposa viveu do meu lado isso, lógico. E eu posso te dizer com propriedade, muito do que a gente passou podia ter sido evitado se alguém tivesse colocado tudo isso numa sequência clara do que fazer, quando fazer e por quê. E aproveito para te falar que foi exatamente essa falta que a gente quis resolver. Depois de tudo que a gente viveu, a chegada confusa, o nosso recomeço em família, os anos acertando e errando aqui, eu e a Gabriela, minha esposa, a gente juntou tudo numa coisa só. Um guia prático, mês a mês, dos meses que antecedem a mudança até os primeiros dias aqui na Espanha. Não é teoria, não é lista de coisas óbvias que você já sabe, é o que a gente gostaria de ter tido em mãos antes de embarcar. Com checklist para te colar na geladeira e não deixar nada escapar, tudo organizadinho, do jeito mais direto possível, para não dar margem para o erro. Então, se tu está pensando em vir com a tua família, esse material a gente fez para vocês, ok? Exatamente para vocês. O link eu vou deixar aqui na descrição. Continuando, porque tem mais coisa importante. O idioma. Cara, esse é um ponto que parece óbvio, mas infelizmente as pessoas subestimam de um jeito impressionante esse negócio aqui. Okay? Sem o idioma, tu depende sempre de alguém praticamente para fazer tudo. Para resolver situação simples como escola dos filhos, para entender o que o médico está falando, para negociar qualquer coisa no trabalho, né, na imobiliária, sei lá, qualquer coisa. E aí vem o efeito colateral que é sutil, mas destruidor. Tu começa a se sentir menor. Como se todo mundo ao redor soubesse de um segredo e não quer te contar. Eu passei por isso. Cheguei aqui muito novo e sem base nenhuma no idioma. O desconforto era constante. Mas eu era muito novo, como eu sempre falo. Né? Teve um momento que eu pensei seriamente em desistir, te juro. Não porque estava impossível, mas porque o peso emocional de não conseguir se comunicar estava me consumindo. Isso, como eu falei antes, é normal, acontece. Então, para ter um pouco mais de autonomia, tu vai precisar falar o espanhol aqui na Espanha. Aqui na Espanha ninguém fala inglês, tá? Ninguém fala inglês. Aqui todo mundo fala espanhol. Depois tem outros idiomas aqui dentro da Espanha, mas a base é o castelhano, o espanhol. Então, muita gente deixa o idioma para depois, pensando que aprende aqui. E não é bem assim, tá? Vai acabar aprendendo, mas aprende sofrendo. Muito mais do que precisava. Chegar com base, corta um caminho gigante. Tem outro ponto que eu quero tocar, que é a expectativa profissional. Tá? E eu vou ser bem direto. A maioria das pessoas vai chegar aqui e não vai trabalhar na sua área de formação logo de cara, tá bom? Pode até acontecer, mas não é regra. Isso não é derrota, tá? Presta bem atenção. Isso é processo. É assim que funciona. E quem entende que é processo consegue percorrer esse caminho sem se destruir no meio dele. Imigração não é sprint. Nunca foi. Quem trata como sprint, geralmente, não chega, né? Não é fui, deu certo. Tem que tratar isso aqui como uma maratona, né? No ritmo, com fôlego, com estratégia, é assim que tu chega lá. E sobre vir com filhos, o planejamento precisa ser muito mais cuidadoso, né? Os imprevistos pesam muito mais. E o processo emocional da família inteira é muito mais intenso. Mas os filhos se adaptam de um jeito que os adultos não conseguem, tá? Então, não vou dizer para ti não se preocupar com isso, mas em poucos meses a criança já está dentro do idioma. Já tem amigos, já faz parte da realidade daqui, né? É quase assustador o negócio, de tão rápido que é. E o que tu vai oferecer para eles aqui, em termos de educação pública, de qualidade, de saúde, funcionamento de verdade, né, de segurança do dia a dia, é algo que no Brasil exigiria muito esforço financeiro. Seria muito complicado, né? É um esforço enorme para tentar replicar uma... não tem comparação, né? E essa é a realidade aqui. A culpa do começo passa, isso é muito importante eu falar, ok? O que fica é
o que tu já construiu para tua família. Então aquela culpa lá, meu Deus, isso aí vai passar. Demora um pouquinho, mas passa. Quem vem achando que vai encaixar aqui do jeito que encaixava no Brasil, presta bem atenção, usando a mesma lógica, o mesmo ritmo, a mesma forma de resolver o problema, vai se frustrar, tá? Então já está avisado. Não por incompetência, mas porque são sistemas diferentes, são culturas diferentes, e tentar forçar o lado de lá no lado de cá não funciona, tá? Quem vem disposto a começar do zero, a aprender tudo de novo, a errar sem encarar o erro com fracasso, essa pessoa constrói, vai por mim. Porque a imigração é exatamente isso. Um processo de construção lento, consistente, com muitos dias difíceis no meio. É um negócio assim. Então, tu vai se tornar outra pessoa nesse processo. Mais resiliente, mais paciente, com uma capacidade de lidar com incerteza que tu não sabia que tinha dentro de ti. E isso é o que fica, na verdade, tá bom? Mesmo que um dia tu decida voltar, isso fica. Então, se tu está aqui se perguntando se ainda dá tempo, será que já queimou o arroz, como eu sempre digo, eu te respondo com tudo que eu vivi. Não é tarde não, cara. A questão nunca foi a idade. A questão é se você está disposto a se preparar de verdade. A encarar o processo sem ilusão e sem desistir quando ficar difícil. E vai ficar difícil, pode ter certeza. Loucura para mim não é a ideia de imigrar depois dos 40. Loucura é chegar nos 60 carregando o peso de uma decisão que tu nunca teve coragem de tomar. Emigrar transforma, mas só transforma quem dá as caras, quem faz o negócio. E se tu quer fazer acontecer e ficar preparado, eu vou deixar o link do e-book aqui na descrição, passo a passo, mês a mês, do jeito que a gente gostaria que alguém tivesse dito antes da gente embarcar no avião para vir para cá. Vale? Um saludo muito grande. Nos vemos no próximo vídeo.